Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 10 de janeiro de 2020, é com muita alegria que nós estamos reunidos no nosso Porto de Luz para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, mensagem de número 177, intitulada Opiniões Convencionais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos estudar no capítulo 26, Mediunidade Gratuita, o item 9. Iremos finalizar o item 9 e o 10 hoje, do capítulo Dai de graça, o que de graça recebestes. E logo depois, acho que a próxima semana, nós já vamos entrar em qualidades da prece. Olha que legal, né? Vamos lá então? Opiniões convencionais. O nosso Emmanuel, ele vai comentar o capítulo, o livro de João, capítulo 7, o versículo 20, em que João anotou assim: a multidão respondeu: tens demônio, quem procura matar-te? Não te prendas excessivamente aos juízos da multidão. O convencionalismo e o hábito possuem sobre ela, sobre a multidão, forças vigorosas. É aquele movimento de que você se preocupa muito mais com o que Deus... Você se preocupa muito mais com o que a multidão diz do que o que Deus acha. Porque quantas vezes nós não vivemos em função da multidão? E aqui ele vai vir ponto a ponto. Se toleras ofensas com o amor, chama-te covarde, a multidão. Responde, seu besta, né? Grita, é teu direito. Se perdoas com desinteresse, considera-te tolo, a multidão. Se sofres com paciência, a multidão nega-te o valor. Se espalhas o bem com abnegação, acusa-te de louco. Se adquires característicos do amor sublime e santificante, julga-te doente. A menina está doente, né? Está leso. Se desestimas os gozos comuns, se você não dá mais tanto valor aos gozos comuns, classifica-te de anormal. E você é realmente considerado anormal. Se te mostras piedoso, assevera que te envelhecestes e cansastes antes do tempo. Se adotas a simplicidade por norma, ironiza-te o povo às ocultas. Se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te a multidão de bajulador. Se respeitas a ordem e a hierarquia. Fulano é bajulador. Que a gente vai ver muito isso, na figura de Estevão, no livro Paulo e Estevão. Então, esse movimento aqui, olha, se respeitas a ordem e a hierarquia, qualifica-te de bajulador. O bajulador não tem absolutamente nada a ver com aquele que respeita a ordem e a hierarquia, porque é bem diferente. A atitude de ambos é bem diferente. Se reverencias a lei aqui com L maiúsculo, aponta-te como medroso. Se és prudente, essa lei aqui é da lei divina. Se és prudente e digno, chama-te fanático e perturbado. No entanto, essa mesma multidão, pela voz de seus maiorais, ensina o amor aos semelhantes, o culto da legalidade da religião do dever. Em seus círculos, porém, o excesso de palavras não permite, por enquanto, o reinado da compreensão.
Porque diz esse mesmo grupo que critica é o mesmo grupo que fala de Jesus, que ensina. Olha que absurdo, né? São os religiosos. É como se não dá para servir a dois senhores. Não dá. É indispensável suportar-lhe a inconsciência do grupo para atendermos com proveito às nossas obrigações perante Deus. Não te irrites, nem desanimes. O próprio Jesus foi alvo, sem razão de ser, dos sarcasmos da opinião pública. Então, eu acho que aqui cabe a frase da nossa irmã Madre Teresa, quando ela dizia: não é entre você e o outro, é entre você e Deus. Então, eu não tenho que me preocupar com o que A, B, C, D, E, F, G, H vai falar. Eu tenho que me preocupar com a minha consciência perante Deus. E sempre mostrando, sempre a gente entendendo que quando os Espíritos falam que realmente é o mundo ilusão, mas que nesse mundo ilusão que a gente não quer enxergar que é ilusão, a gente perde a nossa encarnação. A gente suja as nossas mãos por coisas que nós não vamos levar e que não vale a pena. E às vezes também a gente é multidão, né? A gente que dá essas opiniões, mas tu é muito besta, não fica assim não, vai lá, exige. Então, às vezes a gente faz esse papel de multidão, né? E em verdade, ceder não é ser besta, é ser muito esperto. E na realidade ele fala esse texto que é assim: todos nós vivemos em grupo, todos nós somos multidão e somos indivíduo. Só que quando a multidão, e a psicologia estuda isso, quando se congrega uma multidão, ela tem uma consciência à parte. E essa consciência, se você não está desperto, ela engole a tua. E você age como multidão e não se dá conta. Então, para você estar sempre, ele diz, e aí é como ele diz, né? Como é que a gente cresce? Como é que a gente avança? É no convívio. Ele não está dizendo tudo isso quando ele fala que não é para se isolar, mas ele diz: suporta a inconsciência para atender com proveitos as obrigações, porque todo mundo tem obrigação perante o grupo ou em qualquer grupo que se está inserido. Ninguém está num grupo por acaso, mas é para você estar sempre desperto, porque senão ele vai te engolir. E isso seja em qualquer denominação ou em qualquer local que você estiver. Então é para sempre estar essa coisa, a gente voltando para dentro, né? É aquilo que todo mundo faz, o sistema é assim, e nisso a gente vai, sendo o quê? Engolido, né? Muito bom. Vamos orar? Já iniciamos bem reflexivo o ano, né? Vamos orar então, pedindo a Jesus a inspiração maior ainda para o Evangelho, né? Senhor da vida, queridos amigos espirituais, Jesus, nosso guia, modelo, é em Teu nome, Senhor, que mais uma vez nos reunimos para estudar o Teu Evangelho. Sabemos da Tua presença entre nós, pois onde houver duas ou mais pessoas reunidas em Teu nome, sabemos da Tua presença. Pois a Tua lição, os Teus exemplos, é a Tua presença em nós. Ler o Evangelho é reviver sempre os Teus ensinos. Te rogamos, amor querido, que os bons espíritos que aqui estão possam nos conduzir, nos inspirar no entendimento e que possamos entender melhor a Tua lição em dai de graça o que de graça recebeste. Muito obrigado, amor querido, e que os bons espíritos possam nos inspirar mais uma vez. Ao lado da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante,
que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente, sendo logo identificada com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo material a isso se opõe. Esse obstáculo material, porque, olha só, se você vai profissionalizar a mediunidade, a primeira que a mediunidade, ela depende da tua... a primeira coisa, você tem a faculdade? Tem. Mas o fato de você ter a faculdade garante que o espírito vai se comunicar? Não. Então, por isso é que ele coloca aqui que já existe um obstáculo que de ordem do quê? Material. Então, como é que tu pode profissionalizar algo que tu não tem o domínio 100%? Só vai pagar e não aparece ninguém. E não aparece ninguém. Tu vai ter que mentir. Ele diz assim: a mediunidade séria não pode ser e jamais será uma profissão. Não pode ser e jamais será. Então, eu tenho que ter a minha vida profissional para que eu possa me manter financeiramente e não utilizar a mediunidade para isso. Na verdade, eu não posso usar nada santo para sustentar o corpo físico. Não posso. Porque às vezes a gente não recebe, por exemplo, eu atendo uma pessoa no diálogo fraterno, tá? E essa pessoa, graças a Deus, consegue se recuperar, porque a força maior é da pessoa. A gente só mostra caminho, mas quem caminha é a pessoa. E essa pessoa, no movimento de gratidão tão grande, ela não me paga, mas ela me manda aquele presente, me dá um carro de presente. Não estou falando de lembrancinha, não, que é até falta de dizer assim, não vou receber isso não. Não, estou falando de coisas caras, é um pagamento. E aí, você vai aceitar? Isso é profissionalizar. Eu me lembro muito de Peixotinho, quando um amigo, ele estava no Rio, um amigo no Ceará, mandou uma carta, porque a filha desse amigo estava muito ruimzinha. Ele saiu do Rio, ele mandou a passagem. O nosso Peixotinho foi até o Ceará, acho que estava em Fortaleza. E ao chegar lá, ele, médium de cura, a menina se curou. A menina ficou curada. E ele ficou no hotel. Retornando para casa, dia antes, o pai da menina foi até ele e disse assim, agradeceu muito pela cura da filha e disse que trouxe para você um presente. E aí ele disse, um presente, você tem que espera, né? Uma lembrancinha, uma coisinha, né? Aí ele chegou assim, vem cá, venha ver. Olha lá, tá lá embaixo. Ele disse, mas o que é? Ali, ó, era um carro. E a caixinha com a chave dentro. Aí ele disse assim, o senhor está muito feliz pela recuperação da sua filha? Estou muito feliz, muito grata. Então não tire essa alegria de outros pais. Porque se ele aceita pagamento, ele perderia o dom. Perdendo o dom, esse pai com esse presentezinho estaria retirando a alegria de outros pais. Então não tire dos outros pais essa alegria. É porque o ser humano por si só, ele já traz essa coisa, né? Ele vai se sentir corrompido, vai ficar aquele peso, e aí nisso ele vai perder o dom por questões materiais. Então não tire, em hipótese alguma. E fez esse movimento. O que o nosso Chico fazia? Quando as pessoas iam e que obtinham a cura, o que ele fazia? Direcione essa sua gratidão aos pobres. Compra alimento, vá distribuir em gratidão a Deus, porque foi Deus que agiu, não fomos nós. Nós somos meros instrumentos. Então agradeça a quem foi responsável, que foi Deus, nosso Pai. E qual a melhor forma de acariciar? O que diz Jesus? Quando alimentar a fome, a sede, a dor de um desses pequeninos, é a mim que tu estás fazendo. Não é assim que Jesus diz? Então qual a forma de agradecer, se não... É como se fosse assim, ó, trata bem o teu irmão, Caim, Abel,
Tratem-se bem uns aos outros, que o papai fica muito feliz. Não é assim? Quer uma coisa que alegra os pais? É ver os filhos se tratarem bem? Quer ver uma coisa que entristece os pais? É ver 2 filhos brigando? Você acha que para Deus é diferente? Então, o que mais alegra o coração do pai é ver um filho cuidando do outro. Porque quando nós falamos Pai Nosso, todos nós somos irmãos. E tia, aqui é uma orientação dos espíritos da espiritualidade superior, né? E os espíritos dizem assim, que os homens têm as leis que vão acompanhando, né? As leis dos homens não são perfeitas, mas elas acompanham a tendência de moralização. E nos serviços públicos tem lei para você pode X cargo, você só pode receber o presente até X, porque acima disso é corromper. Porque quem te dá o presente vai se sentir no direito de cobrar. E você de atender. Aí é corromper. É corromper. Continua ele, vamos lá. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e variável, com cuja perenidade ninguém pode contar. De repente hoje eu estou e eu posso perder a mediunidade. Deixou a mediunidade. E aí, tu vai fazer o quê? Vai inventar. E é o que a gente mais vê. Às vezes a pessoa inicia num trabalho belíssimo, assim, vai e desce. Começa a vir os presentes caros. Começa a vir a idolatria. Porque quando a gente fala em pagamento, a gente pensa só em o próprio elogio que eu busco é um pagamento. E a vaidade é o pecado capital favorito do demônio. A vaidade. Ele diz, eu adoro a vaidade. Você está entendendo? Então, o que os espíritos já fazem? Os espíritos bons, eles se afastam. Aí você acha que você fica sem ninguém? Fica não. Outros presunçosos se aproximam e fazem um estrago. Entendeu? Seria, pois, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, que lhe pode lhe faltar no momento em que mais precise dela. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que por isso mesmo é uma propriedade da qual naturalmente se permite ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte nem um talento, razão pela qual não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o seu exercício se anula. É por isso que não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado momento. Portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. É aquela coisa, e de repente vamos dizer que algum espírito determinado se comunica através de mim. Aí eu fui convidada para ir na instituição tal. Aí o coordenador lá disse, Conceição, o fulano que se comunica através de você, ele poderá se comunicar no dia da atividade? E aí? O que o médium de bom senso diz? Não sei. Vamos ver. Mas eu não posso achar que os espíritos estão à minha disposição. Não sei. Mas se é um médium presunçoso, ele vai. Porque ele está sempre comigo. Ele vai se comunicar. E o que mais nós temos são espíritos zombeteiros e pseudo-sábios, que utilizam nomes que não competem. Então, quando o médium garantir, tu já desconfia que tem alguma coisa bem errada aí. E ele fala de estudo, trabalho. E aí, agora eu me lembrei, né? Isso não é uma coisa nova. Esse aqui é de 64. Na Revista Espírita tem de 59, Swedenborg,
que era super habilidoso, com super aptidão, e foi enganado por um espírito desse que era Deus e acreditou. Para a vaidade dele, né? Então, portanto, explorar a mediunidade é dispor de uma coisa da qual não se é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a pessoa que paga. Há mais. Não é de si próprio que o explorador dispõe, mas do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Porque se eu começo a barganhar, se eu começo a fazer o movimento de cobrar, eu estou, de certa forma, o quê? Comercializando o trabalho que é dos espíritos. Entendeu? Não pode, em hipótese alguma. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito que lançou sobre essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28. O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Então, quando ele fala do movimento, porque vocês lembram que o povo judeu, o povo hebreu, eles ficaram cativos durante muito tempo, aonde? No Egito. Foram quase 3 séculos e meio. E nesse movimento dentro do Egito, eles acabaram perdendo toda a sua cultura de Deus único, e passou a adorar vários deuses, inclusive a evocação dos mortos. Então, nesse processo, quando Moisés libertou o povo hebreu que estava cativo no Egito, nesses 40 anos no deserto, eles estavam trazendo todos os vícios. E aí o que Moisés... Porque eles evocavam os espíritos para brincar. Então, a proibição de Moisés, que está no Antigo Testamento, no Deuteronômio, era realmente lógica. Não deve evocar os mortos. Então, se ele não poderia criar uma lei se a atitude não existisse. Então existia, eles evocavam realmente os mortos, mas sem absolutamente terem nenhum conhecimento para isso. Então era necessário que Moisés proibisse? Era necessário que Moisés viesse realmente a proibir. É necessário alguns casos hoje também serem proibidos? É necessário alguns casos hoje também serem proibidos. Porque eu não posso pegar pessoas que ainda não têm absolutamente nenhum conhecimento e colocar para que participem de reuniões mediúnicas. Para elas é proibido, porque é perigoso. O que vai acontecer? Que o Senhor vai explodir, acontecer alguma coisa? Não, é algo muito pior. Ele te coloca uma pessoa fanática, uma pessoa fascinada, e destrói a tua vida em silêncio. Porque o verdadeiro inimigo não é o que grita ou que berra. O inimigo que te destrói é o que trabalha no silêncio, na calada do mundo íntimo. Esse faz um estrago muito grande. Ficou claro, gente? Vamos para o item 10? Eu vou ler o item 10 para finalizar. Descansar aqui a minha amiga que eu estou explorando, que só ela. Nossa. A mediunidade, ela é uma coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Essa é a missão. Porque a mediunidade curadora, ela diz... Por que o Cristo chamou tanta atenção da humanidade? Era pelas curas físicas. Porque nós, de repente, eu posso ter aqui um estudo maravilhoso do Evangelho. É um estudo que cura a alma. Mas eu tenho ali um médium que cura o corpo. Você acha onde que vai ter o maior número de pessoas? No corpo. Que vai perecer. Que tem data de validade. É porque ninguém quer fazer o trabalhinho, né?
trabalhão interno. A gente só quer mágica. Exatamente. Então, é impressionante. Então, o médium de cura vai ser o médium que vai sofrer um dos maiores perigos, porque a multidão vai atrás dele, ele vai se envaidecer, ele vai começar a se achar importante, vai se fascinar, e há uma probabilidade dele se sentir Deus. Nós acompanhamos recentemente um irmão aonde caiu. Nós tivemos o Zé Arigó e tantos outros. Chico era médium de cura? Era médium de cura. Mas ele abriu o centro espírita dele para fazer isso? O centro espírita da prece? Não. Ele curava num toque, num abraço. As pessoas diziam: nossa, Chico, eu estou me sentindo tão bem. Ele dizia: agradeça a Jesus. Mas você se direcionar só para essa faculdade, fazer só esse trabalho, o centro espírita vai lotar, não tenhamos dúvida. E dificilmente a pessoa não se fascina. É aquilo que a gente sempre vai dizer: o espiritismo não veio para curar corpo, veio para curar a alma. E aí você vai me perguntar: mas Conceição, por que Jesus fazia a cura do corpo? Chamar atenção. Para que se comprovasse o que estava escrito no Antigo Testamento. Para quê? Para que o identificasse como Messias. Só para isso. Porque ele levantou Lázaro, mas Lázaro morreu. Chegou uma hora que Lázaro teve que morrer. Todas as curas que foram realizadas, as pessoas voltaram a adoecer e tiveram que morrer. Então você acha que Jesus veio para estar curando o corpo? O trabalho dele é muito maior. É realmente a cura da alma. Então ele faz aqui uma observação. Ele diz assim: se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. Porque ele inicia dizendo: a mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Porque a cura é a única que não deixa dúvida, né, na mediunidade. As outras você pode duvidar da fala, você pode duvidar da escrita, você pode duvidar do fenômeno. Mas a cura, onde tinha uma úlcera e depois não tem mais, onde tinha uma doença e não tem mais, ela é contundente. E a gente se aferra. E o próprio Humberto de Campos conta, né, que Jesus, depois de um dia de cura, estava chorando e o Pedro não entendeu o que é. Aquele que eu curei agora está no bar, aquele outro está planejando vingança. Então, não é esse o objetivo, é igual das mesas girantes, né? Vieram e passaram, porque não é esse o objetivo. Não é. Porque o chamar a atenção, os fogos de artifício, as coisas maravilhosas ainda são para crianças. E aí vem a fala do Paulo, né? Quando eu era criança, eu agia e falava como criança. Vestia como criança. Quando eu me tornei adulto, eu devo falar e agir como adulto. Nós já temos uma maturidade para isso, já tem obras para isso. E quem está dizendo isso não sou eu, não é a Conceição, veio de lá para cá, né? As obras básicas, que foram bem estudadas, bem trabalhadas. Muito bem mesmo. E nesse movimento, por exemplo, quantas pessoas não participaram dos fenômenos do efeito físico? Das materializações, que o espírito se materializava e tocava em você, que são os fenômenos. Mas ele ainda coloca que acima desse, o mais perigoso é o da cura. Por quê? Porque você devolve ao outro o que ele mais queria. Logo, ele fica num movimento de gratidão tão grande a você, que qual seria o bom senso? É você santificar: amigo, não és a mim que tem que agradecer. Agradece a Deus, nosso Pai, por estar te permitindo. Agora, gente, um segredo. Quando o Zé Arigó recebia o Dr. Fritz, o Zé Arigó, amigo de Chico, chegou com Chico e disse assim: Chico,
O Dr. Fritz mandou dizer que te coloca bonzinho dessa vista em 1 minuto. O Chico sabiamente respondeu, porque essas almas nobres, elas não se colocam acima da humanidade, elas se colocam ao lado da humanidade. Elas querem passar pelas mesmas dores da humanidade para que possam mostrar como é que tem que se viver a experiência. Então, aí o que ele fez? Ele disse: não, meu filho, olha só, isto aqui é um karma, é um processo expiatório, mas não era, mas ele quis mostrar. E eu já estou acostumado com esse aqui. Se o Dr. Fritz curar esse aqui, o karma, a expiação, vai me abrir em outra parte do corpo. Então, já que eu estou acostumada com esse, deixa ficar. Quem de nós tem essa sabedoria? Então, quantas vezes nós não vamos? Então, eu tenho aprendido. Olha, se vocês olharem para mim, Conceição, meu fulano está doente, Beltrano está doente, ora, eu vou orar assim: Senhor Jesus, se tiver de morrer, que morra. Se tiver de ficar saudável, que fique. Porque a tua vontade é a sábia, a minha não. Eu não posso. Eu fazia isso, eu faço isso comigo diariamente. Eu faço isso com os meus, fiz com meu pai, faço. Então, como é que eu vou dizer? Porque eu não sei a hora, como diz a mamãe, que os anjos dizem amém. Quem pode me garantir que a cura é a melhor solução? Quem pode me garantir? Aí eu te pergunto, entre a sabedoria divina e a minha, qual é que tu acha que é melhor? Tu acha que eu vou me meter nisso? Não, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fecha a conta e passa a régua. Estou lendo uma história que ele é aleijado e ele encontra com Jesus, né? E ele pede para salvar. E aí Jesus fala para ele, faz o flashback, né? Ele vai toda a vida dele, das coisas que ele tinha feito, que ele sacrificava crianças. E aí, mesmo assim, ele olha para Jesus e disse: mas tu podes me salvar? E Jesus pergunta para ele: e tu podes ser salvo? Sabe do que te espera se tu fores salvo? O sacrifício, aí isso é bem interessante, né? Porque volta para a gente a responsabilidade de ter uma vida saudável. Então, então por que Deus coloca a mediunidade de cura na terra, uma vez que nem sempre isso é melhor? Algumas vezes nosso Senhor Jesus curou e disse: vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Uma outra vez, quando ele curou o cego, ele nasceu cego, 30 anos, e Jesus curou, e os discípulos perguntaram: quem foi que pecou? Foi ele ou foram os pais? Como é que podia ter sido ele se ele já nasceu cego? Então eles tinham uma ideia da reencarnação. Não usava a palavra reencarnação, mas eles tinham uma ideia. E Jesus respondeu: nem ele e nem os seus pais. Isso aconteceu para que se cumpra a vontade de Deus. Aí você fica boiando, cri, 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 cri. Porque Jesus não estava no Antigo Testamento que Jesus iria devolver a visão de cego de nascença? Para que ele pudesse fazer o fato, era necessário que existisse um cego de nascença. Então, tanto é que esse foi o único que foi até o Sinédrio defender Jesus, até o templo, junto aos sacerdotes. Ele foi defender. Então, essa criatura solicitou, nasceu cego para encontrar o Cristo e ser devolvido. Não era expiação. Quando ele dizia assim: vá, não tornes a pecar para que não te ocorra algo pior, ele está dizendo assim: olha, essa encrenca aí no estômago que eu estou te curando foi resultado da tua bebida, dos teus excessos de alimentação. Isso não estava na tua programação, essa doença. Isso foi resultado das tuas inconsequências, das tuas atitudes equivocadas hoje. Então, estou te devolvendo a cura. Agora, se tu não mudar, vai voltar de novo. Entendeu? Vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. E tinha processos expiatórios, que ele com certeza não curou.
porque ele não interfere em leis divinas. E tem uma coisa que a gente é um contrassenso nosso, que é assim, a expiação, ela não é a primeira opção, ela é a última opção. Ela não é assim, tu erraste, expia. Não, ela é a última opção porque você renitentemente não escolheu o caminho do amor, não escolheu, como ele falou aqui, a lei. Então você só vai para a expiação porque você escolheu isso. E aí eu achei lindo o Manuel Filomeno que ele diz, você se trancou na sua concha de egoísmo e você só vai sair dali com muita dor e com muita se debatendo. A melhor professora. Melhor professora. Aí, então precisa disso, que assim, cura, você vai cair numa coisa pior, porque você não está preparado. As doenças são despertadores para você olhar que você está errando o caminho. A doença não é castigo, não é porque comigo, senão a gente adoece igual. Porque numa família que tem hanseníase, um não pega, um não se contamina. Por nada e conviveu com todo mundo, nunca tomou nada. Porque nunca foi só uma questão física. Nenhuma doença é só uma questão física, não é. Claro que isso não impede de a gente procurar as melhoras, se cuidar, se tratar. Mas se a gente acredita que a gente não é só corpo, né, a gente tem que fazer esses caminhos. Com certeza. Olha, se há um gênero então de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. E ainda volto a falar para vocês, vamos reiterar. Sempre coloco na mão de Deus. Coragem. Meu filho internou. E agora? Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque às vezes querer manter a pessoa viva é um ato de egoísmo nosso. A pessoa às vezes não tem condições. A gente fica ali. Sem pensar na dor do outro. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muitas vezes à custa de sacrifícios penosos. O médico. O magnetizador, ele dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador, porque ele coloca o magnetizador ele dá do próprio magnetismo, já não é o médium de cura. O médium curador, por exemplo, Jesus era médium de algum espírito? Ou ele era um magnetizador? Era o magnetizador. Jesus era médium de Deus, não tinha nenhum espírito acima do Cristo. Então era ele e o Pai um só. Então, se tem algo que ele poderia ser médio, era de Deus. Fora isso, ninguém mais. Porque todos estariam abaixo dele. O cara. Era um magnetizador. O médium curador, ele transmite o fluido salutar dos espíritos bons. Ele é só um cano. Não tem o direito de vendê-los. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Então, olha, eu tenho que trabalhar, tenho. Minha vida profissional. E qual é o tempo que me sobra? Vamos pegar o nosso Chico. Era médico? Era. Trabalhava de 8 da manhã às 5 da tarde. A partir de 5h30, 6 horas, o próprio Rômulo Joviano, que era o administrador da fazenda, concedia um espaço no sótão, no porão da casa, aquelas casas antigas que tem aquele porão alto, né? E ali ele ficava sentado psicografando as obras, inclusive essa que nós vamos iniciar hoje, 50 anos depois. De que horas? De 6h30 até meia-noite, 1h da manhã. Porque são obras que ele psicografou em 30, 40 dias. E Paulo Esteves, que são quase 600 páginas. De lápis. De lápis. Que ele copiava,
Depois ele ia datilografar tudo. Aí ele pegava aquela folha do papel a lápis, apagava tudo de novo para escrever novamente. Porque não tinha dinheiro, recursos. Só apagar, olha o trabalho. Tinha chamequinho. Aí hoje eu pergunto, quem já leu há 2000 anos? Um gato aqui, outro gato pingado ali. É uma falta de respeito com o trabalho desses grandes espíritos que estiveram aqui na Terra. Trabalho sacrificial. Aí ele finaliza dizendo assim: aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos levarão em conta o seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastam dos que fazem deles um trampolim, dos espíritos, por onde possam subir. E nós observamos que o médium de cura, meu Deus, como ele se vai e desce. É impressionante. Mas todo mundo dizendo que tu é lindo, maravilhoso. Né? Gratidão, sabe? Filas e filas. Aí começa a cobrar aqui, a cobrar ali. Quando vê, já se fascina. Se fascina. E eu me lembro da mulher que sofria com aquele sangramento, diz o Evangelho, quase 10, 11 anos. Foi ela que enfiou na cabeça que se ela tocasse na veste de Jesus, ela estaria curada. E ela assim fez esse movimento. Se jogou em meio à multidão e tocou em um mestre. E ela não poderia tocar porque uma mulher sangrando era uma mulher impura. Então ela não poderia tocar em ninguém, senão essa pessoa teria que passar por todo o processo de purificação. E ela tocou, mas ela não tocou nele, ela tocou só na barra da veste dele. E quando ela tocou, você imagina no meio da multidão, ele disse: alguém me tocou. Aí Pedro era muito doce, né? Senhor, muitos estão ali tocar. Imagina que no meio da multidão todo mundo empurrando. Aí de repente, pirou o mestre, né? Ele disse: alô, se fosse jovem, alô, né? Aí ele disse assim: alguém me tocou, pois de mim. Aí saiu poder e saiu virtude. Quando ele botou o olho, ele sabia de quem se tratava e olhou para ela, sabia qual era a patologia, que é o Cristo. Mas ele esperou ela dizer: fui eu, Senhor. Fortes curado pela tua fé. A tua fé aquele dedinho assim. A tua fé te salvou, né? A tua fé te curou. E realmente esse movimento. Então, às vezes essas pessoas vão com tanta fé. Eu me recordo quando eu comecei na instituição espírita, tinha uma moça que ia aplicar passe, e eu dizia que o passe dela era poderoso. Eu acreditava mais no passe dela, porque ela fazia assim, ó. Aí eu digo: nossa, esse vem da alma. Esse vem da alma. Ela fazia um carão assim em cima da gente, chilique, hoje eu sei que era frescura. Mas ela queria, olha só a vaidade. É impactante, dela era impactante. Então você veja um movimento de vaidade, a pessoa querer mostrar um poder que não existe. Porque a gente é só um canal. E ela fazia. Ainda tinha aquele que no final fazia assim, ó. Aí saiu, tá tudo carregada você. Tem gente que vem e vai bem assim, ó. Aí solta-se a mão, sabe, parece assim que tá frescura. Mas a gente vai criando por um ato de vaidade. E eu acreditava que o passe dela era mais forte, até entender que não era. Então, é muito mais o meu movimento de crença do que realmente o outro, né? Então, poxa, Conceição, mas tem médios aí de cura que a gente sabe que foram pessoas tão perversas e que fizeram tantas curas, para você ver como Deus é misericordioso. Para ver que não é dele mesmo. Ele às vezes usa até a mão suja para atender um filho rebelde. Filho rebelde porque ainda não entendeu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Meus irmãos, a gente está sentado aqui. Se for do nosso merecimento, curas são feitas. Porque Deus não precisa de espetáculo. Às vezes nós temos patologia que a gente nem chegou a descobrir. E eles aqui estão atuando. Se não atuar, é porque não tinha de ser.
Faz parte do nosso aprendizado. Faz parte da nossa lição. Acabou. Foi bom o nosso estudo do Evangelho? E assim nós conseguimos finalizar o capítulo 26, que o último é dai de graça o que de graça recebestes. Lemos o item 9 e o item 10. E a próxima semana, com a graça de Deus, vamos iniciar pedir e obtereis. Então, agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos nossos amigos espirituais e até o nosso próximo encontro.